Bom dia, meus caros, tudo bom com vocês? Então, meu nome é Kelvin, sou professor de Química aqui do Projeto Ajuda Universitária, certo? Vocês me conhecem da aula passada, semana passada no caso, e a gente vai estar continuando hoje o nosso conteúdo de estequiometria, ok? Então, na aula passada a gente falou um pouco sobre a teoria, falamos sobre Lavoisier, falamos sobre Proust, falamos sobre Dalton, falamos sobre Gay-Lussac também, certo? E eu disse para vocês que uma das melhores formas também de estudar estequiometria é por meio do exercício. E é isso que a gente vai estar fazendo hoje. Como estequiometria é um negócio muito mecânico, um conteúdo muito mecânico mesmo, você tem que saber fazer conta, não tem nada melhor para fazer, na minha opinião, do que exercitar. Até você fixar esse conteúdo na sua cabeça e você conseguir fazer ele sem pensar muito na hora da prova, certo? As dicas que eu vou dar hoje não valem só para o Enem, tá? Valem para outras provas e qualquer tipo de questão de estequiometria que você tiver que fazer, até mesmo do seu colégio, tá bom? E a gente vai estar fazendo questões antigas dos cadernos do Enem, certo? Então, os cadernos estão sempre disponíveis aqui na descrição, certo? Então, bora lá. A primeira questão, vocês por favor acompanhem comigo. Bom, essa questão aí ela te dá uma fórmula para calcular o rendimento de uma reação usando o número de mol do produto sobre o número de mol de reagente limitante vezes 100, uma porcentagem. Te dá as massas molares e pergunta o rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidroxódio é mais próximo de... e te dá as opções. Aí a questão 58 do caderno azul da prova de 2016, tá bom? Então vai ser outro número em outro caderno, tá? Ela diz o quê? Ela diz que você pode calcular o rendimento de uma reação a partir do número de mol de produto gerado sobre o número de mol de reagente limitante gerado. Como a gente sabe qual é o reagente limitante? A gente observa, por exemplo, a proporção da reação. Primeiro de tudo, temos que dizer, aqui embaixo eu coloquei as massas molares de cada um deles, tá? Segundo os dados que ele colocou na questão. E o que a gente vai fazer? Aqui a gente coloca, por exemplo, a proporção. A gente vê que essa reação está balanceada? Tá, né? A gente tem um grupamento metilo, um bromo, um sódio, um hidróxido, um hidróxido. Então tá balanceado, certo? Então a proporção da reação é o quê? 1 para 1 para 1 para 1. Certo? Isso quer dizer o que para mim, então? Que 90, já que a massa molar deles são cada uma dessas aí, então o que isso queria dizer para mim? Que 95 gramas de brometo de metila consomem 40 gramas de hidróxido de sódio para gerar 32 gramas de metanol. E 103 gramas de brometo de sódio, certo? Então o que ele vai fazer? Olha os dados da questão. Ela diz que ela colocou 80 gramas desse aqui, então 80 gramas de hidróxido de sódio, e 142,5 desse aqui, certo? 5 desse aqui, certo? Se ela colocou 80 desse aqui, isso quer dizer que ela colocou 2 mol, certo? Porque a massa molar é 40 gramas. Então aqui eu teria que ter, 190 gramas para consumir totalmente esse hidróxido de sódio, certo? Então o reagente limitante é esse aqui, porque ele está em menor quantidade, ou seja, a reação só vai acontecer até ele acabar. Beleza? Então como é que a gente vai fazer essa questão? Simples, ele disse que a fórmula ele dá aí, né? Mas eu vou usar ela daqui a pouco. Vamos calcular primeiro quais são essas unidades que a gente vai colocar nessa fórmula. Mol de produto, quanto foi? Ele disse na questão que a gente teve no final 32 gramas. Sabendo que a massa molar do metanol é 32 gramas por mol. Certo? Então eu vou chamar isso de NP. Grama com grama vai cortar e a gente vai sobrar com 1 mol. Beleza? Quanto ao reagente limitante, como é que vai ser? Vai ser NRL de reagente limitante, tá? Vai ser o que eu usei, que foi 142,5 gramas, de novo, tá na questão, tá bom? Dividido por 95 gramas por mol. Aí a gente corta grama com grama de novo e vai subir o mol, sobrando 1,5 mol do reagente limitante, certo? Agora, só jogar na fórmula do rendimento que ele passou pra gente, tá? Ele passou pra gente aí que a fórmula é a seguinte. Você pega o seu Rzão
que significa rendimento, tá bom? E você coloca o número de mol dos produtos, que a gente calculou como 1, dividido pelo número de mol de reagente limitante, que vai ser 1,5, tá? Vezes 100%. Isso dá quanto? Quando você fizer essa conta aí, você vai chegar que esse valor é aproximado de 67%, tá bom? Gabarito letra D. Beleza? Vamos para a próxima. Essa próxima questão diz que para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar são gerados 18 litros de vinhaça. E ele diz também a concentração de nitrogênio, fósforo e potássio nessa vinhaça. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilograma disponível na vinhaça será mais próxima de, e te dá as opções novamente. Bom, a próxima questão aí, tá? É a questão 68 do mesmo caderno, que é o azul de 2016, certo? Então, ela fala sobre a produção de etanol, produção de vinhaça e como essa vinhaça é aproveitada no meio industrial, tá bom? Então vamos colocar aqui. Essa é a questão 68, tá? Então, 68. E ela diz pra gente o quê? Que 1 litro de etanol, então 1 litro de etanol, vou colocar como ETOH, tá? Vai produzir 18 litros, 18, então 18, né? 18 litros de vinhaça, que eu vou colocar como V, tá bom? Então, na produção de 27 mil litros, 27 vezes 10 a terceira, para você não perder tempo na prova, tá? Eu recomendo usar a notação científica. 27 vezes 10 a terceira vai produzir X. Então esse valor aqui vai ser igual a 486 vezes 10 a terceira litros de vinhaça no final da produção que eu tenho, tá bom? Mas não é essa a pergunta que ele faz. Ele pergunta quantos quilos de fósforo que eu vou ter no final dessa produção, tá bom? Então vamos lá. Ele deu as concentrações de fósforo em 1 litro de vinhaça, certo? Então ele diz que em 1 litro de vinhaça, que eu vou colocar como V, ela vai ter 60 miligramas de fósforo, certo? Então beleza. Então em 486 vezes 10 a terceira, então 486 mil litros de vinhaça, a gente vai produzir um valor x2, para não confundir com o x da outra questão, tá? Que vai ser um x igual a 29,16 x2,16 vezes 10 a sexta. O que? Não pode perder o que você está medindo na sua estequiometria, tá bom? Então, 29,16 vezes 10 a sexta miligramas de fósforo, tá? Como ele pediu em quilo, o que você tem que fazer? Você tem que pegar isso aqui, esse x2, em quilo, tá? E dividir isso aqui por 10 a sexta, que é 1 milhão, certo? Porque 1 quilo é 1 milhão de gramas, 1 milhão de miligramas, aliás. Então isso vai dar pra gente um valor aproximado de 29 quilogramas de fósforo, ok?